Bom dia a todos. João capítulo 16, versículo 28. Vou ler para vocês. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Vamos orar? Pai, me ajuda, me fortalece na entrega desta mensagem. E que a recepção dela seja gratificante, seja maravilhosa, seja algo teu nos corações que vão ouvir essa mensagem. Que a tua palavra seja apreciada e apreciável nos corações de todos. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. No domingo passado, os irmãos devem estar lembrando, não é menos a irmã Rosa, que ela estava ocupada lá no fundo, né? Você vai sair, Rosa? Não. Ok. Veja bem, queridos irmãos, eu dei para vocês a introdução e os dois primeiros pontos desta mensagem. Lembra que eu falei? Na introdução eu mencionei a glória de Cristo. Eu reitero isso, irmãos. Por quê? Porque o Cristo tão mencionado hoje nas igrejas não é o Cristo bíblico, irmãos. Tem que ter cuidado. Não estou falando em todas as igrejas, mas a maior parte hoje está de mãos dadas com o anticristo. Satanás tem o Jesus dele. Os irmãos sabem disso, né? Ele vai implantar a trindade dele aqui na terra. Ele está fazendo tudo. É Satanás, o anticristo e o falso profeta. Trindade maligna. Tá? Então ele já está fazendo isso. Nós vemos esse cheiro do mal, sentimos isto hoje neste mundo. Basta ter um pouco de discernimento bíblico e a gente pode ver como as coisas estão andando. Como o mundo está de mãos dadas com essa fé que fulgura no mundo, né? Todo mundo fala de Jesus, todo mundo tem Jesus no coração. Isso é o anticristo, irmãos. Esse é o espírito do anticristo. Então eu sempre tenho falado para os irmãos, eu dou diretamente, falo isso não com orgulho, porque para quê? Eu sou apenas um porta-voz de Deus, né? Nada sei, tudo vem do Senhor, toda informação, toda mensagem vem de Deus. Então a gente não tem onde gloriar, nem pode, porque é perigoso isso. Eu falo isso porque eu tenho procurado dar para os irmãos só a Bíblia. Tá? Para quê? Qual o objetivo? Que vocês tenham discernimento e precisa. Tá? Saber por que está falando de Jesus ali? Quem é aquele Jesus? Tem homens de Deus pregando também, não tem dúvida. Mas nós temos que ter discernimento. Tá? Vamos lá. Quando nós conhecemos nosso Deus, irmãos, tudo muda. O segredo do cristianismo não é atividade, é o conhecimento. Porque o conhecimento correto gera a atividade correta. Certo? É assim que deve ser. Quando eu conheço meu Deus, o que vem sobre mim? Temor. Eu evito o mal, eu fujo do mal. E então vem a atividade correta. Né? Quem teme a Deus, vem na igreja, lê a Bíblia, ora, dá um bom testemunho lá fora. E é isso que vale a pena a vida cristã no mundo. Nós estamos num trajeto, irmãos. Estamos caminhando para o céu. Os que são salvos, óbvio, né? Então esses que são salvos, devem sim aprimorarem no conhecimento do Senhor, tá? É por isso que eu estou fazendo isso. É Natal? É. Mas o mundo, irmãos, quando pensa em Natal, pensa na ceia, na reunião de amigos, na bebida deles, na comida, na distribuição de presentes. Nada errado nisso, tá? Mas quando nós abrimos aqui, a coisa é diferente. Quem é Jesus?
Não é esse que o mundo promulga, não, irmãos. É o Senhor da glória. E aqui neste versículo, ele fala para os discípulos. Ele nem está falando com a multidão, ele está falando para aquela, sabe aquela mesa redonda que ele fez lá no cenáculo? Ele sentou em torno da mesa e conversou com os discípulos. Olha o que ele diz: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, no domingo passado, eu falei sobre a origem dele. Vim do Pai. Eu... 16 ou 16, meu irmão. 21. Versículo 28. Veja bem, indica que ele é o próprio Deus, quando ele fala, vim do Pai. Tá? Quando nós falamos de nós falamos, o irmão Antonino fala, vim de uma família, meus pais lá no Maranhão e tal, eu falo, vim de uma família de lá da Bahia, tá, cada um aqui tem sua história, né? Mas Jesus não fala da família terrena dele, não, ele não fala nem de Maria nem de José, ele fala, vim do Pai. Essa é a história fulgurante de Cristo, e nós devemos entender isto. Então procure conhecer isso, irmãos. Quem é Jesus? Ele veio da terra? Se ele veio da terra, se ele é um homem igual a nós, igual a qualquer um, então ele é um pecador. Ele não serve para ser meu salvador. Não serve. É bom que nós entendamos isso. Tá? Vamos lá. Eu falei também que indica um relacionamento profundo e eterno. A idade de Jesus é eterna, irmãos. A minha idade é pequenininha. Nasci ontem e vou morrer logo. É assim a vida do homem. Cristo Jesus não. É por isso nós cantamos, o grande eu sou. Ele é para sempre. Ele não teve começo, nem tampouco terá fim. Ele é eterno. Tá? Os anos dele são anos que não podem ser contados, tá? Então, queridos irmãos, nós estamos lidando aqui, não é com esse mero Jesus. Eu sinto tanta tristeza de ver a falta de temor que tem hoje a Cristo. Dentro das igrejas, falta de temor, tá? Se o povo conhecesse quem é Jesus, esse salãozinho aqui não caberia, irmãos. Não conteria o número de pessoas vindo para chorar. Nós não sabemos o que é temor. Se nós soubéssemos quem é Jesus. Tá? Depois da ressurreição dele, os discípulos paralisaram. Esse é Deus. Ó, queridos irmãos, no avivamento ocorre isso. É que o povo vem chorando dos seus pecados. Ou estão rindo dos pecados. O povo não está chorando suas maldades. A gente espera. Por isso que estamos orando. E eu quero ser mais fervoroso ainda em orar. Para pedir, meu Deus, vem por Ribeirão Preto. Vem pelo Brasil. O povo não está nem aí. Está vivendo, irmão, como quer. Tá? Olha... também eu falei que indica um interesse eterno, ligado ao Pai. Jesus veio ao mundo por interesse de Deus, o Pai. Ele diz, eu vim porque meu Pai me enviou. Ele me deu um povo para mim, o povo eleito, ele entregou. Jesus veio buscar esse povo. Estou passando rápido aqui porque eu já falei sobre isso. Indica também, queridos irmãos, agora preste atenção nisso, que todo o propósito da criação estava ligado a esse interesse. Sabe por que Deus fez os céus e a terra? Por causa dos eleitos. Sabe por que tem o sol brilhando como uma lâmpada que é inapagável? Sabe por quê? Por causa dos eleitos. Sabe por que ele criou os animais, as plantas, criou os céus e a terra que nós usufruímos? Por causa dos eleitos.
E isso é secundário. Primariamente, ele criou para a glória dele. Tá? Agora, irmãos, eu vou falar que também a origem dele mostra afeto. Eu vejo, eu e meu filho, meus filhos, o afeto que eu tenho por eles. Eu vejo ali nosso irmão, um afeto pelo filho. Isso é coisa natural, isso aqui da carne, né? Eu vejo o afeto que vocês têm pelos filhos. E isso passa, irmãos. Qualquer coisinha, o filho vai embora, dependendo da circunstância. Tem muitos pais que não querem mais saber dos filhos, e tem muitos filhos que nem querem saber. Mas no relacionamento de Deus o Filho com Deus o Pai, é um relacionamento perfeitamente glorioso, de afeto, de amor eterno. Cristo na terra, ele, como que, assim dizer, ele sentia saudade. Quando lembra da oração dele lá em João 17, ele diz: com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Não é maravilhoso, irmãos? Olha, Pai, recebe-me. Ele ia para a cruz, da cruz para a ressurreição, e depois ele ia subir. Está vendo? Que afeto glorioso. Que relacionamento eterno. Eu falei já para isso, para os irmãos, dentro da divindade, o que é isso? Tá? Outro detalhe, queridos irmãos, vamos para a sua humilhação. Isso aqui eu estou falando rápido, superficialmente, para ajudar os irmãos. Entrei no mundo, lembra aqui, vim do Pai e entrei no mundo. Isso eu chamo de quê? Humilhação. Tá? O Deus da glória não precisa de nada. Ele é Deus. Eu já mencionei isso para os irmãos. Deus é Deus. Deus é riquíssimo nele mesmo, perfeitamente. Deus é alegre nele mesmo. Tá? Deus é santo nele mesmo. Ninguém aumenta a glória de Deus. Tá? Por exemplo, os homens aqui, irmãos, quando o homem é rico, ele sempre está lutando para manter o dinheiro dele, para não perder, né? Se ele é culto, ele vai aprender mais para ficar mais culto ainda. Com Deus não, a glória dele é a glória dele, 100%. Ninguém dá mais do que Deus é, ninguém. E ninguém tira, é impossível, ele é Deus. Ele é glorioso, alegre, em comunicação, em amor, tudo dentro da triunidade, dentro daquelas pessoas envolvidas nelas. Mas sabe, quando Jesus entrou no mundo, não que ele abandonou a glória dele, mas por humilhação, ele colocou de lado. Por isso que ele nasceu numa manjedoura, por isso que ele tomou um corpo humano, não era bonita a face dele, não era agradável, o povo desprezava, tá? Porque o povo gosta muito da aparência, né? Não tinha nada disso em Cristo. Ele veio para ser, na cruz, o quadro do que é o pecado, irmãos. Não um pecador, por favor. Ele veio para ser na cruz exposto como próprio a essência do pecado. Para Deus olhar na cruz e dizer: vou acabar com aquilo ali. E Deus o Pai fez isso. Está vendo? Então isso é chamado humilhação. Vim do Pai e entrei no mundo. Presta atenção, outro detalhe aqui, queridos irmãos. Ele não diz: vim do Pai e entrei na terra. Porque ele veio na terra várias vezes. Lembra? Ele esteve aqui, falou com Abraão, falou com Noé, falou com Adão, falou com Josué, falou com Moisés. Ele entrou na terra.
Mas há uma diferença de entrar na terra e entrar no mundo. Porque ao entrar no mundo, ele envolveu-se, ele, na sua humilhação, envolveu-se com o que é o mundo. Ele não se tornou do mundo, ele se envolveu com o que é o mundo. Vendo? Quando nós entramos por nascimento, nós entramos no mundo, irmãos, como um pecador, porque fomos nascidos de Adão. Ele entrou também como homem. Ele entrou como homem. Só que um homem perfeito. Interessante, né? A natureza de Cristo é diferente, irmãos. Ele é chamado Deus homem. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Está vendo? Não foi assim metade homem, metade divindade. Não. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Tá? E é maravilhoso. Maravilhosa essa história. Então ele soube o que é ser homem. Ele entrou também, irmãos, para ser o segundo Adão. Para criar uma raça nele. Os irmãos sabem que nós, quando nascemos, eu e vocês aqui, cada um individualmente, nascemos de Adão. Davi compreendeu isso, ele fala no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós viemos de Adão, irmãos. Nós temos a natureza de Adão. Nós caímos em pecado em Adão. Nós somos o que somos, tá? Condenados, tudo em Adão. Toda essa natureza maligna que nada tem a não ser pecado, veio de nosso nascimento, tá? Vindo de um Adão caído. A Bíblia mostra a nossa desgraça. É por isso que muitos não gostam de ouvir, tá? Porque eles não querem ouvir isso. Que coisa bonita. Olha, Deus te abençoe e tal. Não tem mais nada disso, irmãos, na Bíblia não. A Bíblia condena, aponta o dedo, chama os homens de malignos, malditos, filhos da ira. O povo não quer ouvir isso. Condenados. Se não quer, vamos ver então o que significa isso após a morte. Então, queridos irmãos, Cristo veio para ser o segundo Adão. E uma nova raça é criada nele. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. No texto grego é nova criação. É uma nova criação, uma nova raça em Cristo. Só que em Adão, caído, em Cristo, não caído. Em Adão, imperfeito, em Cristo, perfeito. Em Adão, só corrupção. Só corrupção. Tá? Só corrupção. O homem não melhora em Adão. Ele vai piorando cada vez mais. Em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Tá? Aperfeiçoado em amor, em santidade. Está vendo? É a nova raça em Cristo. Então, queridos irmãos, vamos lá. Ele entrou por quê? Rapidamente aqui. Ele entrou para compreender o que significa ser homem. Oh, Deus, um aprendiz? Como assim? Sim, queridos irmãos. Nesse caso, como homem, Cristo aprendeu. Cristo entrou na escola da graça e aprendeu obediência. Então, impressionante, né? Hebreus fala sobre isso. Ele aprendeu o que é o homem, o que significa as dores, tristezas, humilhação, tá? O que significa passar pelo vale da sombra da morte. Nós nunca passamos por isso não, irmãos. Nós vamos passar um pouco na hora da nossa morte, tá? Cristo passou desde o nascimento dele. Ele atravessou essa via dolorosa da manjedoura, atravessou uma escuridão de terror até a cruz. Sabe por quê?
Porque Ele me amou. Está vendo? Então, queridos irmãos, Ele entrou da mesma maneira que nós entramos. Cristo não entrou assim no mundo, como Ele fazia no Velho Testamento, né? Ele entrou, conversou com Adão, conversou com Noé, conversou com Abraão, com Jacó. Mas aqui não, Ele entrou como homem pelo nascimento. Por isso que ele podia dizer, filho do homem. Tá? Ninguém entra no mundo, irmãos, a não ser pelo nascimento, não é verdade? Porque se entrar de outra maneira é uma assombração, não é verdade? Olha como apareceu essa pessoa aqui. Ele não tem data de nascimento nem nada. Aí seria o quê? Uma assombração. Todo mundo entra pelo nascimento. Cristo entrou pelo nascimento, só que como Filho de Deus. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, Ele entrou submetido, como nós, ao tempo, a fim de sentir o impacto do pecado. Queridos irmãos, sabe quantos anos Jesus viveu aqui? 33 anos. O Pai da eternidade, o Deus cujos anos não têm fim, viveu apenas com o corpo mortal, 33 anos. Mas você abre ali o Salmo 102, é impressionante. Teus anos não têm fim, a Bíblia fala. Não tem fim. Então, queridos irmãos, tudo isso foi nos dado para que nós, pelo menos, tremêssemos um pouquinho o que é Ele. Ele entrou e encobriu a glória dele. Queridos irmãos, Jesus é glorioso, de tal maneira que com uma ordem ele podia matar Herodes. Bastava uma palavra, Pilatos caía no chão. Os soldados que vieram prendê-lo seriam destruídos na hora, só com a palavrinha dele. Ele é Deus. Na cruz ele podia descer facilmente, mas ele não fez isso. Ele ocultou sua glória no corpo dele. Compreenderam? Nós, os homens, achamos que nós somos, puxa vida, nós somos os melhores, achamos que somos importantes, sempre estamos com dó de nós, né? Sempre achamos, mas espera um pouquinho, até a morte chegar, você vai ver que é um caixão lindo, você lá dentro, tá? E levado para a sepultura. Essa é a honra que nós vamos ter no fim. 4 pessoas levando o nosso caixão. Cristo entrou, irmãos, num corpo de humilhação. E não recuou nem um pouquinho. Fizeram tudo para ele recuar. Fizeram tudo para que ele tivesse uma morte digna. Tá? Fizeram tudo. Não, Senhor. Tem dó de Pedro. Até Pedro falou isso. Tem dó de ti mesmo. Não recuou nem um pouco. Ele disse, eu vim para ir até a cruz. Ele tinha um objetivo a cumprir. E a meta dele era a vontade do Pai, a salvação dos eleitos. Ele entrou então e encobriu sua glória. Ali na cruz, se ele quisesse, com a palavra, todos cairiam ali. Você viu que na morte dele abalou toda a natureza? Até mortos saíram do sepulcro. Por quê? Ele é Deus. Isso deveria mexer conosco, irmãos. Abalar nossa fragilidade. Nós somos como vermes. Agora eu vou entrar, irmãos, naquilo que nós deixamos no domingo passado. Eu dei apenas uma introduçãozinha para vocês. Então eu tenho um bom tempo agora para nós tratarmos disso que vem em seguida. Olha, eu falei para os irmãos a origem dele. A origem dele vocês já sabem, né? Vim do Pai. Agora a humilhação. Falei agora, só dando aquela ressalvazinha, reiterando aquilo que eu falei domingo passado.
Entrei no mundo. E agora vamos ao seu triunfo. Todavia, deixo o mundo. Vamos ver isso aqui? Um dia eu e você vamos deixar o mundo, né? Quando eu penso, irmãos, nos homens, quando eu vejo essa multidão correndo para lá e para cá, fazendo compra, passeando, brincando, festejando, eu fico imaginando o destino dessas almas. Porque eles vão deixar o mundo. Quem é crente em Cristo irá subir. Quem não é crente vai descer para o castigo eterno. Os homens ignoram isso, irmãos. Não querem nem saber. E quando a gente prega sobre isso, eles nem vêm, não querem ouvir sobre a verdade. Mas aqui eu estou falando do Filho de Deus. Os irmãos percebem primeiramente que a morte não o reteve. Tá? Quando alguém é sepultado ali no cemitério Bom Pastor, em qualquer outro, não importa. Vai lá, o corpo dele está lá. 4 dias está em estado de putrefação. Apodrece. Com Cristo não. A morte não o reteve ali naquele buraco. Ele saiu transformado. Não ficou nem um fio de cabelo lá. Né? Deixa o mundo. Deixou vitoriosamente. Vamos ler. Primeiro lugar, deixou no tempo certo. Note como Deus trabalha organizadamente. Ele deixou no tempo certo. Ele entrou no mundo, ali vimos na manjedoura, caminhou no prazo certo, foi até, tiveram oportunidades de matá-lo apedrejado. Ele não entregou, porque ele diz, não é minha hora ainda, não é chegada a minha hora ainda. Quando chegou a hora dele, ele se entregou na cruz. Aí ele rendeu o Espírito. Mas sabe, queridos irmãos, foi tudo dentro do tempo certo. Ele satisfez o coração do Pai. Será que vocês entendem isso? Cristo realmente agradou o Pai. Interessante, queridos irmãos, que se vocês voltam, olha a cruz de Cristo aqui, volta aqui o que mesmo? Uns 400 anos antes, ou mais. Voltem para Isaías 53, porque ali, veja, Deus o Pai falou, e agradou o Pai, moeu o Filho, agradou, Deus ficou satisfeito, está vendo? Deus nunca faz um trabalho que ele diz, não deu certo, vou corrigir aqui. Eu falei para os irmãos, Deus não tem plano B, o plano eterno dele é cumprido. Então, na cruz, ele cumpriu, na ressurreição também, de modo que chegou no momento certo, o pai atrai o filho, puxa o filho para cima. Lembra, ele subiu ao monte e foi às alturas elevado à glória. Então eu digo para os irmãos, ele não retornou ao Pai como um derrotado. A gente às vezes faz um plano, depois a gente volta decepcionado, né? Não deu certo, coço a cabeça, perdi dinheiro, fiz isso, fiz aquilo, não deu certo, mas eu tenho outro plano aqui. Com Deus não. O plano deu perfeitamente certo. Ele cumpriu a obra. Ele foi um sacerdote perfeito. Ele foi um rei perfeito. Ele foi um profeta perfeito. E ele assentou. Quando assenta, é porque disse que acabou. Está vendo aqui? Olha, quando ele assentou ao lado do Pai, trabalho completado. Não precisa. Não precisa de Maria, não precisa de José, não precisa de Paulo, não precisa de pastor,
não precisa de nada para me ajudar. Ele completou o trabalho e ele está sentado ao lado do Pai. Perfeito. Então, crente, está aí. Outro detalhe. Ele derrotou toda a hoste inimiga do reino do pecado. Queridos irmãos, vocês podem olhar o livro de Atos, que quando o Espírito Santo desce, no dia de Pentecoste, o povo apavorou. Estava todo mundo pensando que Jesus estava morto. Ele é um defunto, ficou para a história. Ele é um tipo de Tiradentes, que até hoje fazem festa, lembra dele. Ele está vivo. E sabe, queridos irmãos, o que aconteceu? Porque ele agora, ele não está vivo para ser tocado nele, ele está vivo nos salvos. Então, quando Pedro levantou, não para negá-lo mais, mas para confessá-lo publicamente, para pregar, quando Estevão pregou, é Cristo vivo nos santos de Deus. Está vendo, queridos irmãos, o que aconteceu? E é infinitamente melhor, porque ele está vivo nos salvos. Então, querido, você diz, eu sou crente, mas lá fora você não está testemunhando? Você não é um modelo de uma vida que agrada ao Senhor? Então, Cristo não está em você. Porque o objetivo do crente é expor Cristo na vida dele. Ele está vivo. Vocês querem ver? É a minha vida aqui. Cristo em vós, esperança da glória. Então eu vejo hoje um cristianismo abalado, com fragilidade. Cadê os que dizem que são crentes? Cadê? Onde eles estão? Cristo não é infinitamente melhor? Cristo não é para o meu testemunho, para brilhar entre os homens, para dizer eu sou um crente em Cristo. E até ser perseguido, porque o povo odeia Jesus. Vamos lá, queridos irmãos. A volta dele ao Pai é o brado da vitória. Então, a entrada dele no céu, triunfante, foi um grito de vitória. Abalou os céus, abalou os poderes das trevas. Satanás foi completamente derrotado, irmãos. Tá? Marcou ali a destruição dos inimigos. Que quando Cristo assentou ao lado do Pai, então ficou consumado o fato de que cada inimigo dele é posto debaixo do pé. Quando alguém morre no pecado, irmãos, é um inimigo a mais que é posto debaixo dos pés do Filho. E vai acontecer com todos. Nenhum demônio, nem o diabo vai escapar. Ninguém. Já imaginou? Um pecador debaixo dos pés do Senhor. Os salvos estão na mão dele. Um homem não arrependido está debaixo dos pés dele. Qualquer momento ele vai massacrar a cabeça. Não é brincadeira isso não. Isso é certo. A morte de um ímpio é coisa aterrorizante, irmãos. Também, eu posso afirmar que a morte dele, ou a volta dele, não foi a volta de um arrependido. Ele não voltou para o Pai como filho pródigo. Pai, me receba, eu estou arrependido. Não. É a volta triunfante, gloriosa. Ele desceu humilhado e voltou glorioso. O Pai exaltou seu nome. Quando um arrependido vem para Cristo, é ele saindo das tumbas do pecado. E para em Cristo ser um homem ou uma mulher crente. Cristo não. Cristo veio de uma vitória consumada na cruz. Porque ele obedeceu ao Pai. Então, o que aconteceu com isso? Veja, 3 coisas. Ele foi magnificado pelo Pai. Magnificado.
E a magnificação dele trouxe terror para o mundo. O mundo hoje, irmãos, está desse jeito. Todo mundo alegre no pecado. Todo mundo. Todo mundo alegre na maldade. Sabe por quê? Porque a igreja está calada. Os pastores estão pregando o que o mundo gosta de ouvir. O mundo simpatiza com falsas mensagens. Porque era para o mundo estar aterrorizado. Quem é ele? Quem é ele? Ele está vivo. Ele vai voltar. Ele vai punir os inimigos. Você já imaginou isso, querido irmão? Ele está apontando que o reino deste mundo está em ruína. Ele está dando tempo, irmãos. Mas cada prefeitura, cada estado, cada federação, cada país, cada reino, não importa, tribo, nações, todos eles estão derrotados. Não vão prevalecer. Já foi determinada a destruição deste mundo. Este mundo não tem valor. Não tem. Neste mundo reina a morte, o pecado, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção, a afronta, mentiras, misérias. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, queridos irmãos, o povo que ficou aqui, o povo crente, evidencia isto. Sabe por quê? Deus salvou o irmão e deixou o irmão aqui. É para que você, querido irmão, brilhasse por ele aqui. Tá? Na sua vida, na sua família, não importa onde você está. Brilhe por Cristo, não tenha medo. Tá? Porque o propósito de Deus é nos levar à glória. Salvou aqui, a glória lá. Morreu aqui, a glória lá. Então por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Para ganhar dinheiro? Para ser melhor? Para apresentar-me ao mundo como, eu sou uma estrela? Não. Ele nos deixou aqui para nós brilharmos por Cristo. Então o crente não brilha quando ele se une com a impiedade. Ele não brilha quando ele se une com a fé maligna que está tendo hoje. Nós somos cristãos. Não, olha como... Não, nós não fomos chamados para isso. Daniel não precisou dizer que ele era crente no palácio. A vida dele foi um testemunho. Pronto. De honestidade, de santidade, de firmeza, de coragem que ele teve lá. Pronto. Não precisamos falar, vamos unir com fulano de tal, vamos dar as mãos, porque isso é chamado ecumenismo. Também, queridos irmãos, tem outro detalhe. Com o triunfo dele. O que ele deixou mais? Jesus está tão distante? Não, ele é o mesmo. Ele está trabalhando agora, sabe como? Chamando pecadores. Pelo poder do Evangelho. Eu vejo uma luta hoje, vamos transformar almas. Vamos. Nós não fomos chamados para isso. Eu não fui chamado para transformar almas. Não. Eu fui chamado para pregar. E se eu não pregar a mensagem correta, Deus vai cobrar de mim. Tá? Quem opera no coração do homem é Deus. A gente luta de cá, prega, chora, fala, clama, mas quem opera é Deus no tempo dele. Eu gostaria de ver lotado o salão, e pessoas sendo batizadas, mas eu quero que Deus faça a obra, porque se ele não fizer, ninguém faz. Então Cristo, quando ele subiu, ele deixou o poder do Evangelho na boca dos apóstolos. Diz que quando Spurgeon pregava,
O poder de Deus atuava. Quando ele estava apenas testando o templo que construíram, um salão incrível para 4.000 pessoas, lá em Londres. Quando ele tentou, vamos dizer, experimentar o eco, como funcionário, ele citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Uma senhora que estava passando se converteu só porque ele falou isso. Olha o poder do Evangelho, irmãos. Está vendo? Então, queridos irmãos, ele também deixou de forma visível, mas está de uma forma invisível. Será que vocês entenderam isso? Cristo visível, Cristo invisível. Ele visível, ele estava com os discípulos aqui, 2.000 anos ou mais atrás. Mas agora, ele está invisível. Amigo, amoroso, companheiro, fiel. Ele conosco. Ele não deixa. Eu sei que tem muitos crentes que não percebem isso. O Senhor está perto. Tá? Está na sua casa com você. Se você é dele, tá? Se você não é dele, não dá. Se você recebeu no coração de todo o coração, ele está com você. Se não, ele não dá. Devemos ser claramente expor isso. Ele está com os dele. Tá? Ele habita neles pelo Espírito e está com eles. Tá vendo? Amigo inseparável. Você pode conversar com ele. Você pode falar com ele. Lá dentro, ele, pelo Espírito Santo, está carregando seus fardos. Eu e você, querido irmão, nós somos nada. Eu vejo esses pecadores aí fora que não têm Cristo. Sabe o que acontece? Eles são nada. Eles são levados. São levados pelo álcool, pelo sexo, por todo tipo de imoralidade. Eles são levados pelas paixões, pelo amor à comida, pelo amor à fama, pelos desejos. Irmãos, o mundo é como um mar, é como um vendaval, é como um fogo que queima de paixões. O mundo é terrível. Então Deus mandou o seu Espírito para habitar em nós, para conduzirmos-nos neste mundo. Então, quanto mais eu me humilho perante o meu Senhor, quanto mais eu me consagro a Ele, mais forte eu sou. Está vendo? Quanto mais fraco, mais dependente eu sou. Daniel experimentou isso. Porque Daniel, quando estava na Babilônia, distante mais ou menos 1.000 quilômetros de Jerusalém, quando ele estava na escravatura lá, ele se humilhou. E Deus falou para ele, porque você se humilhou, então Deus está respondendo as suas orações. E agora eu vou para o fim da mensagem. Eu comecei dizendo da origem dele. Vocês sabem falar? Vim do Pai. A humilhação dele. Entrei no mundo. O triunfo dele. Deixa o mundo. E a glória dele agora. Vou para o Pai. Vamos então para a parte final. Esta é a última mensagem deste ano, irmãos. Só no ano que vem eu vou pregar aqui agora. Domingo já é o ano novo, né? Veja bem, queridos irmãos. Ele voltou para o Pai. Voltou para o lugar de glória dele. Os irmãos percebem como a divindade é unida. Ele voltou para a glória com o Pai. Olha a petição dele. Vocês estão aí em João 16? Só passa uma página. O capítulo 17. Tendo Jesus, versículo 1, falado essas coisas,
levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Exatamente aquela hora que ele ia se entregar. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Está vendo? É isso que é divindade, irmãos. Deus, que deixou a glória dele por um pouco, volta para a glória dele. Está vendo aí? Isso é divindade. Agora, vamos aos detalhes. O segundo detalhe aqui é que ele veio como unigênito. Vocês sabem o que é unigênito? Filho único. Tá? Jessé tem um unigênito. Emerson tem um unigênito. Mas pode ter um outro. Aí já não é mais unigênito. É o primogênito. Quando Jesus veio, ele veio como filho unigênito. E sabe de uma coisa? Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho primogênito? Não, unigênito. Para que todo que nele crê não pereça. Está vendo? O único para salvar. Não foi o primogênito, não. Não teve mais ninguém, não, irmãos. O único filho de Deus. Mas sabe, ele veio como primogênito, como unigênito, e voltou como primogênito. Olha, queridos irmãos, Cristo fez tudo isso, e antes da morte dele, ele anunciou isto. Ele tratou aqueles que ele iria salvar na cruz como participantes da família. Você lembra? Ele ensinou aos discípulos Pai Nosso. Mas quem que pode ensinar Deus como Pai? Eu não sou filho. Quando eu não era crente, eu não era filho de Deus. Eu era filho do diabo. João 8,44. Mas ele ensina aos discípulos. Pai Nosso que está nos céus. Aos discípulos. Está vendo? Outro detalhe, queridos irmãos, é que ele também, ele trata os filhos dele como meus pequeninos irmãos, meus pequeninos. Fala, não toque neles. Meu pai ama, meu pai cuida. Está vendo? Não toque. Está vendo, irmãos? O que ele é o filho primogênito cuidando dos pequeninos. É como se uma família, né? Eu me lembro em casa, a filha que minha mãe e meu pai queria sempre que ela protegesse, guardasse quando ele não tivesse, era minha irmã, mora lá em São Paulo. Então todo mundo já é ela que realmente era o tipo de primogênita para cuidar dos irmãos, apesar que ela não era primogênita, né? Mas notem, queridos irmãos, Deus tem o seu primogênito que cuida. Você vê isso em Mateus, queridos irmãos. Meus pequeninos, meus pequeninos. Deus está chamando os salvos, meus pequeninos. Ele veio para buscar filhos do diabo e transformá-los em filhos de Deus. Ele veio para pegar os perdidos e fazer deles pessoas que foram achadas, que eram mortas no pecado, se tornassem filhos de Deus. E sabe, queridos irmãos, quando ele voltou aos céus, ele não voltou de mãos vazias. Não. Ele veio para buscar. Cadê? É como se ele chegasse lá, pai, estou aqui, mas cadê? Agora, veja bem, olha o que diz Hebreus, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos, porque eu sei que os irmãos podem chegar lá, mas às vezes não vão entender. Olha o capítulo 2 de Hebreus. Veja
ele diz aqui, versículo 13, outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Está vendo? Deus entregou os eleitos. E aqui no capítulo 2, é ele voltando ao céu, não de mãos vazias, mas com todos os eleitos, e apresentando ao Pai, eis-me aqui e os filhos que me deste. Então os irmãos podem perceber que o trabalho de Deus, o Filho, foi um trabalho perfeito, obra consumada. E os irmãos sabem que perfeição não precisa de alteração. Perfeito é perfeito. De tal maneira que todos os eleitos, nenhum deles vai perder. Nenhum. Todos serão achados, guardados, protegidos e levados ao céu. E todos já têm um lugar dele de glória lá. Outro detalhe. Ele voltou para preparar lugar. Incrível coisa. João 14. E vou preparar-vos lugar. Impressionante. Aqui ele conquistou a salvação. E agora ele entra no céu para dizer, é aqui que eu vou construir a cidade celestial, a nova Jerusalém. Vou preparar lugar. Ele está dizendo agora, a minha cidade não vai ficar desocupada. Ele fala isso em Isaías, queridos irmãos. Sião, tu não estás desamparada, não estás de luto. Já imaginou? O irmão Antonino chegar aqui de Mococa e ver a cidade toda vazia. Cadê o povo? Não tem ninguém. Cadê? Uma cidade vazia é uma cidade de terror. E ele fala, vou preparar lugar. Eu preparei a cidade e agora eu vou preparar lugar para o meu povo. Quando Salomão ocupou o trono, a primeira coisa que ele fez foi preparar uma casa linda para a mulher dele. E Salomão errou ali, que era filha de Faraó, que ele não devia ter casado com ela. Ele preparou o lugar para ela. Mas Cristo foi preparar lugar para a chamada noiva dele. E vamos lá. Eu tenho 3 coisas para terminar aqui o assunto. Ele voltou para colocar todos os inimigos debaixo dos pés. O evangelho que não fala disso, irmãos, está falhando. Os inimigos do Senhor são todos que estão no pecado. Todos. Tem um homem ou uma mulher vivendo, um menino ou menina, não importa. Estão vivendo no pecado, são inimigos dele. Jesus não tem amigos à parte. Nós temos aqui. Os deles são dele. Quem não pertence a ele diz, não conheço. Está vendo? Ele não veio ao mundo para fazer amizades. Os amigos dele são os dele. Os que ele resgatou. Quem não é dele são inimigos. Está vivendo no pecado. É inimigo. E hoje nós estamos vendo, irmãos, a maldade imperando. E eles estão dizendo, homossexuais. Outros cometendo coisas terríveis aí. Está tudo bem. Está no pecado. Está debaixo do pé dele. Não está debaixo da mão dele, não. E quando chegar o fim, na hora da morte, ele vai esmagar a cabeça. Cristo é o herói de batalha, queridos irmãos. Ele entra no campo aqui para salvar. E ninguém pode contra ele. Na hora de Deus salvar, não adianta. Quem ele vai salvar, sai de casa e vem na igreja ouvir. Sai do bar e vem se converter. Ele é o glorioso Senhor.
Mas ele nunca vai salvar alguém que está vivendo no pecado. Ele não é ministro do pecado. Está vivendo com prazer em qualquer malignidade, é inimigo dele. E vai chegar um momento terrível. Ou se humilha pela conversão, ou continuará sendo inimigo. E naquele dia final, quando os inimigos estarão perante a face dele, ele não vai dizer outra coisa. Ah, desculpe, ele não vai falar isso. Eu não sabia disso. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Agora, tem mais duas coisas aqui. Ele voltou e ele está realizando agora um serviço sacerdotal. Só que não é o mesmo ofício que fazia no Velho Testamento. Porque ele é um sacerdote perfeito. Ele já consumou a obra. Ele subiu a cruz, tá? Derramou o seu sangue. E ele está sentado ao lado do Pai. Atendendo quem? Atendendo os filhos dele. Eu vejo aquele crente passando por provação, chegando diante dele, Senhor, tem misericórdia de mim. Satanás está lá furioso, ele chega também lá. Só que ele fica completamente apavorado, porque quando ele chega lá, ele encontra o Senhor ao lado do Pai. O que você está fazendo aqui? Eu morri por aquele fulano de tal. Ele é meu, eu paguei o preço por ele. E termino agora, dizendo, ele subiu, mas ele vai retornar em glória. E todo olho o verá. Ele voltará com a igreja dele. Apocalipse 19. A multidão, milhões e milhões de remidos, todos montados em cavalo branco, significando vitória da justiça, queridos irmãos. Vitória da justiça. Voltará. E ele vai reinar aqui 1000 anos com a igreja dele, para mostrar o reino de justiça dele. Tá? É isso que o Senhor vai fazer. E eu termino aqui, tendo mostrado aos irmãos a humildade e a sublimidade de Cristo. Mostrado a origem, humilhação, triunfo e glória do nosso Senhor. E minha oração é que vocês que aqui ouviram possam firmar suas vidas em temor, voltar de coração para o Senhor, consagrar, deixar toda maldade. Eu quero consagrar minha vida, eu quero ser de Jesus. Consagração completa, pela fé. Eu quero orar para um grande avivamento. Eu quero orar para Deus ser glorificado. Eu quero que os meus amigos, parentes sejam salvos. Eu não sei quantos, mas eu quero isto. Eu quero orar para que o pastor pregue, e que almas venham ouvir a palavra de Deus. Esse é o desejo santo, glorioso dos genuínos crentes. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração.